Retomando o nosso devocional em Mateus, no capítulo 6, e agora nós vamos ler no versículo 16, sobre o jejum. E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Nós já falamos sobre motivação de coração, né, na primeira leitura aqui, no começo do capítulo. E eu vejo nesse capítulo todo Jesus chamando a atenção para isso, para a motivação do nosso coração. Fala-se muito hoje em dia nas obras, no trabalhar para Deus, no fazer para Deus, no estar engajado nos serviços da igreja, no estar em comunhão com a igreja. Mas pouco se fala sobre motivação de coração. E é uma coisa que nós temos que analisar sempre, colocar sempre o nosso coração diante de Deus e fazer como Davi fez. Senhor, sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Vê a motivação do meu coração e me mostra para que eu possa me arrepender. Porque a motivação do coração é algo muito profundo. E muitas vezes, ao decorrer da jornada das nossas ações, do trabalhar para Deus, vai se perdendo aquela motivação do primeiro amor, do fazer para Deus, de ser tudo para a glória de Deus. Volto a repetir, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ao decorrer do tempo, às vezes vai se perdendo essa motivação sincera. E muitas vezes começa a entrar a vaidade, o desejo de crescer, de me aparecer, de fazer sucesso, de alcançar reconhecimento pessoal. Então, Jesus está mostrando aqui para os fariseus que tudo que eles faziam, eles faziam para a sua própria glória e não para a glória de Deus. A motivação do coração deles não era Cristo, não era glorificar a Cristo, mas eram glorificar a si mesmo. E eles estavam recebendo isso, porque já recebia a glória aqui dos homens, a aprovação dos homens, o tapinha nas costas dos homens, o elogio dos homens, a recompensa dos homens. Eles já estavam recebendo aqui na terra. Mas quando nós fazemos as coisas pela motivação do reino de Cristo, então nós vamos receber uma recompensa eterna. Então é muito importante a gente estar sempre sondando a motivação do coração. Isso não quer dizer que eu não posso falar se eu estou jejuando ou não, fazer alguma coisa diante das pessoas, não é isso. Jesus estava mostrando a motivação do nosso coração. Porque quanto mais eu quero me aparecer, quanto mais eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, então a motivação do meu coração, ela não está centrada em Cristo. Então é isso que Jesus está tentando nos mostrar com esse texto. E aí, mais adiante, Jesus vai falar sobre as riquezas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus continua falando de motivação de coração. Porque onde está o desejo no coração, a motivação do meu coração? Como no texto acima fala, é em alcançar a recompensa dos homens, o elogio dos homens, é em alcançar as riquezas dessa terra. A maior motivação do meu coração, o maior desejo do meu coração, a maior preocupação, o meu maior gasto de energia, de esforço, é em alcançar as coisas dessa terra? Ou é alcançar os tesouros celestiais, os tesouros eternos? Porque essas coisas, elas são passageiras. Quando Jesus está ensinando isso para os discípulos, não ajunteis tesouros na terra, Jesus não está condenando a riqueza. Ele está condenando a motivação do coração. Por quê? O ficar rico, o tentar ficar rico, exige muito tempo, exige muito esforço, exige muito emprego, né, da minha parte, de esforço, de tentativa, de disciplina, de foco. E aí, se eu coloco o meu foco nisso, eu vou realmente ficar rico. Mas Jesus está dizendo, vale a pena? Vale a pena eu colocar todo o meu foco, todo o meu esforço, toda a minha fé, as minhas orações para ficar rico nas coisas materiais, sendo que esse mundo aqui, ele é passageiro. A Bíblia fala que a nossa vida é como um sopro, é passageiro. Eu estou vivo hoje, amanhã eu posso não estar mais. Como diz na minha terra, eu posso estar vivo hoje e amanhã acordar morto. Então, será que vale a pena colocar todo o meu esforço em adquirir bens materiais nessa terra? Sendo que a vida eterna, como o nome já diz, eterna, é a coisa mais importante que existe. E é o que deveria ser mais almejado, é onde eu deveria ajuntar muito mais tesouros, porque essa vida é passageira. A vida eterna não. Aqui os ladrões me roubam, aqui eu posso falir, aqui eu posso perder tudo de repente, lá não. Aqui tudo vai passar, os bens materiais vai passar, eu não vou levar nada. Lá não. Lá é tudo eterno. Tudo é eterno. Então, será que vale a pena? E aí Jesus está falando, né? Onde você está impregnando seu coração? O porquê que você faz? O porquê que você trabalha? O porquê que você prega? O porquê que você ensina? O porquê que você é um pastor? O porquê que você é um líder? O porquê que você estuda? É para ficar rico? É para juntar tesouros nessa terra? Porque se for essa a motivação do seu coração, você está num caminho muito, muito, muito perigoso. Porque a motivação do nosso coração deve ser sempre Cristo. Isso não quer dizer que a gente tem que ser pobre. Entenda isso. Se for para você ficar rico, se for o propósito de Deus, de você ser rico, ser bem sucedido, de passar muito dinheiro na sua mão, porque o dinheiro ele só passa. Se for o propósito de Deus, se fazer parte do propósito de Deus, vai acontecer você trabalhando com a motivação certa, que é glorificar o nome de Deus, que é arrebanhar almas para o reino, que é servir a Deus e ao próximo. Então, você trabalhando com a motivação certa, fazendo tudo para a glória de Deus, a consequência é que você será bem sucedido. Então, não é algo que eu preciso colocar o meu foco, empregar todo o meu esforço. Entende a diferença? Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer saber
como está a motivação do seu coração, comece a observar as suas orações. Você ora muito mais por bens materiais, conquistas pessoais, empresas, negócios, coisas que diz respeito a este reino, ou você ora muito mais por coisas eternas, como por sabedoria, por amar ao próximo, pedindo Deus para manifestar o amor ao próximo no seu coração. Você ora mais por unção do Espírito Santo para ter poder e autoridade para salvar as almas, para tomar as almas da boca do lobo. Você ora por discernimento espiritual, você ora por dons espirituais, você ora por discernimento dos espíritos, você ora por capacitação para saber falar na hora certa, você ora por domínio próprio, você ora por controlar a sua língua. Então, pelo que mais você tem orado? Por porta de emprego, por cura física, por recompensas. Comece a observar as suas orações, que você vai saber, que você vai começar a perceber a motivação do seu coração. Onde está seu coração? Se está nos tesouros dessa terra ou se está nos tesouros eternos. Isso é muito importante na vida de um cristão. Continuando a nossa leitura, aqui Jesus está falando sobre a candeia dos olhos. No versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras traduções está o dinheiro ou riquezas. E Jesus ele muda de assunto, mas continua falando a mesma coisa. Ele muda a temática, mas continua falando o mesmo assunto, na verdade. Porque ele estava falando sobre não ajuntar tesouros na terra. Aí ele já começa a falar dos olhos, da candeia do corpo, que são os olhos. Jesus não está falando desses olhos físicos. Jesus está falando do olhar, do nosso olhar espiritual, da nossa visão espiritual. Ou seja, motivação de coração. Esse capítulo todo, Jesus está falando sobre motivação de coração. Por isso é tão importante você analisar a motivação do seu coração. Aproveita esse devocional de hoje para pensar um pouco, para analisar a motivação do seu coração e peça ao Espírito para te conduzir e mudar, transformar a motivação do seu coração, se necessário for. Porque o Evangelho não é apenas fazer o que é certo, mas é fazer o que é certo, na hora certa e com a motivação certa. Olha só o texto. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se a motivação do seu coração,
se a visão que você tem para essas coisas é uma visão espiritual, é uma visão de glorificar a Deus, de amor a Deus e ao próximo, então todo o resto terá luz. Todas as suas ações serão boas, serão bem recebidas, serão proveitosas, serão aproveitadas por Deus para glorificar o nome dele. Mesmo que você cometa erros, mas se a motivação do seu coração é glorificar a Deus, é amar a Deus, então, mesmo até os seus erros, eles serão proveitosos para a glória de Deus. Então, todo o teu corpo terá luz, toda a tua vida terá luz. Mas, se a motivação do seu coração for errada, for corrompida, for a concupiscência dos olhos, né? A soberba da vida, for a avareza, o desejo pelas riquezas, pelos bens materiais, o apego ao dinheiro, o querer se dar bem, o querer ser visto, o querer fazer sucesso, ser famoso, ser reconhecido. Se essas são a motivação do seu coração, então todo o teu corpo estará em trevas, mesmo que as suas obras sejam boas. Todo o teu corpo estará em trevas. Então, pense bem nisso. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: mesmo que você não faça sucesso, mesmo que você não seja reconhecido aqui nessa terra pelos homens, pela sociedade, pela igreja, mesmo que você não seja reconhecido pela sua liderança, mesmo que você não seja uma pessoa famosa nessa terra, e você for famoso no céu e no inferno, eita glória, então tá tudo certo, está tudo no lugar, porque tem muita gente famosa aqui na terra, reconhecido pelos homens, pela mídia, milhares, milhões de seguidores, mas no céu não é reconhecido. No inferno também não. Então, de que adianta todo sucesso e reconhecimento terreno, reconhecimento ministerial aqui nessa terra? Então, o ponto mais importante é você ser reconhecido, é você ser conhecido, ser famoso no céu e no inferno. É Deus olhar para você e saber que pode contar com você. É o diabo olhar para você e saber que você é um empecilho no caminho dele. Que você é um impedimento no caminho dele. Então, isso é o mais importante. Pense bem nisso. Não que o reconhecimento aqui na terra seja mal, porque naturalmente quando você passa a ser reconhecido no céu e no inferno, de uma certa forma você se torna conhecido na terra, porque a Bíblia diz que não se acende uma candeia para botar embaixo da cama, mas coloca no velador, coloca em lugar de destaque para que a sua luz ilumine aqueles que estão em trevas. Então, o reconhecimento terreno, ele vai vir uma hora ou outra, mas isso é uma consequência. Não é algo que eu deva estar buscando, porque se é algo que eu estou buscando, então, eita Deus tremendo. Chega, eu tô arrepiando aqui. Isso é que dá pentecostal e gravar vídeo. Gente, isso é muito sério. E Deus tá falando comigo aqui. Deus tá falando comigo também. Porque se a motivação do meu coração
do seu coração está em Deus, em glorificar o nome de Deus. Eu não estou preocupada, eu não vou ficar preocupada com a quantidade de seguidores no meu Instagram. Eu não vou ficar preocupada com a agenda lotada, porque se a motivação do meu coração é Deus e a minha fé está nele, eu sei que ele é o dono da terra, do céu e do inferno. E na hora que ele quiser, na hora que eu estiver pronta, na hora que for o momento certo, ele vai me levantar. Ele vai levantar o meu nome para que o nome dele seja glorificado. Ele vai tornar meu nome conhecido para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Mas é no tempo dele, no momento em que eu e você estivermos prontos. Mas quando a nossa motivação do nosso coração está corrompida, a gente fica preocupado em fazer sucesso, fica preocupado que não estamos alcançando o nível, o patamar que gostaríamos de alcançar nas redes sociais, que não estamos tendo o número de seguidores que gostaríamos de ter, que não estamos tendo a quantidade de agenda que a gente gostaria de ter. Então, é muito importante isso. Outro dia eu vi um vídeo de uma pregadora chorando, né, nas redes sociais por causa da polêmica que estava envolvendo ela, e os pastores estavam cancelando a agenda dela. E eu fiquei pensando assim, e ela estava muito deprimida, chorosa. E eu fiquei pensando, esse é o momento do deserto, querida. Então, aproveita esse momento que não tem agenda, que não tá as pessoas não estão te dando tapinha nas costas, não estão te aprovando, e nada. Aproveita o deserto para você ir orar, para você ir jejuar, para você ir buscar a Deus, para colocar a sua motivação diante de Deus, para saber se está no caminho, para saber, né, ver se é em mim, sonda meu coração, ver se é em mim algum caminho mau. Esse é o momento. Então tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então é muito importante a gente ter esse discernimento. Não é porque é um caminho duro, sabe? Às vezes a gente pensa que o evangelho, quando a gente começa a estudar a Bíblia e pregar e viver o evangelho tal como ele é, puro e genuíno, sem sincretismo, sem mistura, sem acréscimos, sem dar jeitinhos, sem tirar nem pôr. Quando a gente começa a viver esse evangelho, a ensinar esse evangelho, parece muito duro, parece muito difícil. E o caminho é realmente estreito. Jesus disse, espaçosa e larga é a porta que leva à perdição, mas estreito e apertado é o caminho, é a porta que leva à vida. Por quê? Porque é muito fácil fazer as coisas erradas. Porque quem rege essa terra, provisoriamente, é o diabo. Então é muito mais fácil servir o diabo. Porque se você está servindo o sistema, se você está servindo o mundo, se você está servindo o diabo, então as provações, elas não virão sobre você. Porque ele quer que você permaneça nesse caminho. Mas quando você vai contrário ao sistema, quando você vai contrário ao mundo, quando você vai contrário à vontade do diabo, então ele sendo o rei dessa terra, vai ser muito mais difícil você permanecer. Porque ele não quer que você vá por esse caminho, porque ele sabe que esse caminho vai te levar para a vida eterna, vai tomar o lugar dele lá no céu. Por isso que às vezes é tão difícil. Mas aquilo que é difícil demais para nós, aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. A Bíblia diz que não há nada difícil ou impossível para Deus, que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar, para que não possa salvar. Então a misericórdia do Senhor está sobre nós. A virtude do Espírito está à nossa disposição. O que precisa é um esforço maior da nossa parte.
para nos posicionar diante de Deus com a motivação do nosso coração para Deus. Porque não é que Deus está exigindo muito de nós, é porque Deus é santo, Deus é espírito, Deus é o Criador, Deus é o autor da minha vida. E Jesus é o autor e consumador da minha fé. Então, para que eu possa permanecer em Deus, o meu olhar, a motivação do meu coração deve estar nele. Porque o evangelho é sobre ele. Então não tem como ser diferente. Não é que Deus está querendo dificultar o caminho do céu. Pelo contrário. Deus tem procurado de todas as maneiras facilitar o nosso retorno para o céu. Porque quem dificultou foi Adão. Mas Jesus, ele está o quê? Facilitando, tornando possível de novo o nosso retorno para o céu. Então, é muito importante a gente analisar a motivação do nosso coração em todos os sentidos da vida, em tudo aquilo que vamos fazer. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima leitura.